Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Fala Deus. Apresentando aqui nossa ilustre convidada, a pastora Jô. Olá pessoal, tudo bem? Nosso querido apresentador também, Gabriel Luan. Substituto do Gabriel Machado. Só para contar para vocês, o Gabi teve que fazer uma viagem a trabalho. Então, para não deixar vocês sem podcast, Tamo aí. Gabriel tá aqui, uma ajuda mais que bem-vindo. É isso. Espero não decepcionar você. Pastora Jô, por favor, se apresente para o nosso querido público. Com certeza. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e a honra de poder participar desse podcast, dessa entrevista tão legal, tão bacana. Parabéns pela iniciativa, pela idealização, muito legal. Então, meu nome é Josiane. Hoje, casado, meu nome é Josiane Martins Rodrigues Benvenuti Fontes. Nome de rainha, né? Você viu que nome comprido, Gabriel? Tenho 37 anos de idade. Então, dia 1º de setembro eu completo 38 anos. Quem quiser me presentear, fique bem à vontade. Fica a dica. Fica a dica. Sou casada com o Renato Benvenuti Fontes. Sou mãe da Estherzinha, que esse ano, em julho, vai completar 5 anos, que é o nosso bem mais precioso, a riqueza que nós temos. Sou filha do apóstolo João Maria Rodrigues, da apóstola Sônia, irmã do pastor Adriano, cunhada da pastora Karen. E sou muito feliz, uma pessoa muito feliz, muito realizada. Sou pastora da Rede de Jovens, Rede Mais. Sou pastora há 8 anos, dia 24 de novembro vai completar 8 anos da minha consagração. Foi no dia 24 de novembro de 2013. Então eu casei em 2012. Alguns meses antes do meu casamento eu já assumi a Rede de Jovens. Então aí eu já trago um comentário, né? Que eu estava noiva, com todos os preparativos do casamento, e quem é moça sabe, e o rapaz também, o noivo, né? Sabe a correria que é, a quantidade de compromissos que a gente tem, correria com coisas do casamento. E nessa fase eu assumi a Rede de Jovens. Então hoje a gente escuta muitos jovens assim, né? Muitos adolescentes às vezes. Eu vou abrir mão da minha célula, eu vou parar um tempo de participar de algumas atividades desse ministério da igreja, porque eu tenho um outro compromisso, eu tenho um casamento para preparar, ou eu tenho uma faculdade, um TCC. E eu assumi a Rede de Jovens, não assumi uma célula, quando eu estava noiva. Então aí a gente vê assim, não falando com ar de... algum ar assim de querer me aparecer, não é isso, com toda a humildade do meu coração, mas assim, quando a gente ama a obra de Deus, quando a gente tem compromisso com a obra de Deus. Então nessa fase eu já assumi. Em 2011, foi final de 2011, eu já assumi a Rede de Jovens. Em março de 2012 eu casei. E aí eu com o Renato começamos a cuidar da Rede de Jovens, 2012, no ano que nós casamos. E em 2013 eu fui consagrada pastora da Rede Mais. E passou-se mais, acho que uns 3 anos, se eu não me engano, aí o Renato, que foi consagrado a pastor, e estamos aí, cuidando da Rede de Jovens há mais ou menos uns 10 anos, e de consagração vai fazer 8. Nossa, que lindo, né? Legal, né? Não, porque eu fico imaginando assim, eu me coloco no lugar. Filha de apóstolos, irmã de pastor, cunhada de pastor, família, pastora, né? Inteira pastoral. Casada com pastor. Cara, que bênção, cara, que bênção. Viu, Fred? Quanto mais é dado, mais é cobrado, tem esse ditado, mas é a pura verdade, viu? A gente acha que pode ser status, né? Porque é tal pessoa, mas não é. É uma responsabilidade também. Claro. Quanto mais é dado, mais é cobrado, muito mais comprometimento, muito mais vida de oração.
é pago um preço. A responsabilidade é maior. Mas também, por outro lado, é uma honra e um privilégio muito grande, né? Até na minha apresentação eu esqueci de falar, eu nasci num lar cristão também. Nunca conheci assim o mundo, nunca tive oportunidade, graças a Deus. Mas sempre desde pequena fui ensinada nos caminhos do Senhor. Então, toda a minha infância, minha adolescência, a minha juventude, ainda sou jovem. Pô, mãe, sou jovem. Escola dominical. Escola dominical, tudo. Eu sempre estive, desde pequenininha, envolvida. Então, é um processo, né? E até eu vejo toda essa caminhada, assim como vocês mesmo, que já cresceram desde pequeno. O Gabriel já também nasceu num lar cristão, né? Graças a O Deus. Frederico, desde pequeno já... Com 8 anos. Eu vim aqui pra cá com 8, 9 anos. Então, mas ainda Sim. era pequeno, né? Então, o privilégio, né? Desde pequeno vocês estarem caminhando. E olha hoje como Graças vocês a Deus, estão que bem bênção, envolvidos. O Arthur mesmo, né, Arthur? Também já nasceu num lar cristão, o pai é pastor. E eu vejo isso tudo também, todo esse processo como uma escola, uma preparação, né? Tudo aprendizado. Hoje, alguns pastores aqui da nossa igreja, alguns líderes mais velhos foram meus professores, foram pessoas que me ensinaram. Então, vocês estão trilhando essa caminhada que daqui a alguns anos vocês que vão estar nesse lugar aí, pastores, na frente, na liderança de muitas áreas da nossa igreja, muitos ministérios, porque vocês estão sendo preparados, é um Todo mundo processo, tá né? assistindo ali Não é também, da né? noite pro dia. E você que está nos assistindo aí, é um processo, né? A gente não é da noite pro dia que a gente se torna um pastor, um pregador, um ministro de louvor, um líder de célula. É um processo. Até o que eu ia perguntar. Foi quando que você observou assim que você tinha o chamado pastoral? Foi desde sempre ou foi um momento assim que virou uma chave? Como é que é isso? Gabriel, como eu te falei, eu cresci num lar cristão e eu não tinha em nenhum momento, nenhum pensamento na minha cabeça a ideia que eu pudesse um dia ser líder de jovens, ser pastora. A minha visão era assim, meu pai é o pastor, eu sou filha dele e eu tô aqui na igreja servindo. Tá? Eu tô aqui trabalhando, tô aqui para o que precisar, né? E a gente se descobre em muitas áreas, muitos ministérios durante a nossa vida, né? Ministério de teatro, ministério Inclusive não sei eu do vi quê. uma foto sua da dança. Isso. Tava você, a Flávia, a Beth, a Elaine. Isso, Kesiane, Vanessa, Andressa, Kézia, Elaine, Então, Zeneide, espero que eu não esteja esquecendo de ninguém. Milene, Giza. Então, foi o Passos de Jesus. Também tive parte nesse ministério tão abençoado. E assim, tem gente que pensa que às vezes filho de peixinho, peixinho né? Filho de pastor, pastorzinho e não é assim. nem sempre. Então, quando eu estava com 13 anos de idade num culto de jovens, lá na igreja sede, teve um sábado à noite, no finalzinho da pregação foi feito um apelo para quem queria aceitar Jesus. E foi quando eu tive mesmo o meu encontro com Deus e eu abri meu coração e aceitei a Jesus. Igrejinha de madeira ainda ou já era reformada? Eu já era reformada, porém ainda ela era menor. Porque daí depois foi a maior, né? Ficou maior, foi estendido. E então eu aceitei a Jesus. Então eu sempre ali envolvida, mas ainda não tinha tido um encontro com Deus. E nesse dia eu tive um encontro e continuei a minha caminhada. Quando eu terminei o ensino médio, o 2º grau, eu decidi fazer faculdade. Fiz faculdade de educação física. A princípio eu estava em dúvida entre nutrição, fisioterapia ou educação física. Que é normal, né? Normal nessa fase. Fiz o teste vocacional, aí caiu a educação física. Fui para Londrina, estudei durante 4 anos. Eu vinha para cá muito, porque eu estudei em Londrina, então era Pertinho. próximo.
Sempre que eu estava aqui, sempre envolvida com alguma coisa. Fica a dica, né? Sempre envolvida. Vamos dar um exemplo. Era culto de jovens e eu ia participar no final do culto para trabalhar numa recepção ali de preparar um café. Eu já avisava durante a semana o pessoal, pessoal, final de semana eu tô aí. Então Querem ajuda? Querem ajuda? E então eu sempre estive envolvida mesmo estudando fora. Tanto é que eu não conseguia, não é que eu não conseguia me encaixar numa igreja lá, mas como eu sempre vinha para cá, então eu quase não ia em igreja lá, muito difícil. Eu estava direto aqui. Porque quando a gente estuda fora, é dura, essa parte de igreja pesa pra gente. Então, assim, eu tentava de todas as formas voltar. Mas, claro, quando não tem oportunidade, quando é um lugar mais longe, daí tem que achar se o Fred for para Pelotas, porventura, tem que ir. Daí fica mais perto ainda. Mas é legal, porque a galera, às vezes, já tá pensando em ir embora, tem esse medo, né? Sim. O que eu vou fazer? Daí, mas dá para continuar vindo se for perto. Se for perto, mas se for longe, tentar achar uma igreja bem parecida com a nossa. Exatamente. Porque daí vai ser fácil de se envolver, fácil de se encaixar, vai participar de uma célula. Eu, Renato, né, os meus pais, nós participamos de um grupo chamado GKPN, que reúne as maiores igrejas do Brasil. Então a gente tem contato com os pastores. Já direciona, né? A gente já conversa com eles, olha, está indo para lá um jovem para a cidade tal, na tua igreja, nós queremos indicar a tua igreja. Eles já vão pegar o contato de algum de vocês, já vão ligar, já vão encaixar em célula. Então você já chega lá já encaixado numa célula. Mas voltando sobre essa parte aí, quando eu me encontrei, quando eu descobri meu chamado, então eu me formei em educação física, voltei para Telêmaco, comecei a trabalhar na academia ali subindo o Cruzeiro, esqueci o nome. Joy? Não, subindo o Cruzeiro. Um portão verde lá, né? Eu não sei qual que é. Cia do Corpo? É. Cia do Corpo, da fazendo Kátia e do Kátia. Já estou fazendo propaganda. Trabalhei lá por 2 anos e 8 meses. E foi lá que eu descobri que eu realmente queria trabalhar de personal trainer. E foi seu primeiro emprego lá, ou não? Na Cia do Corpo foi. Quando eu fazia faculdade, eu vinha para cá já fazer estágio na faculdade. Já fazer estágio na academia. Então, quando eu me formei, eu já tinha emprego garantido, porque daí a Kátia, que é a dona, né, já me conhecia, já estava vendo o meu trabalho. Então, eu trabalhando ali, eu descobri qual área que eu queria. Então, eu sempre envolvida na igreja, trabalhando na igreja, mas tendo a minha profissão. Trabalhei durante 2 anos e 8 meses na academia. Nesse tempo, eu falei para o meu pai, pai, eu quero abrir um estúdio de personal. Eu vou precisar disso, aquilo. Então, fui juntando o meu dinheirinho, fui juntando o meu salário. O pai deu uma boa ajuda. E daí eu abri nos fundos da casa do meu pai, porque nos fundos era um quarto de visitas, tudo. Então, a gente transformou numa academia. Comprei esteira, comprei bicicleta, comprei o crossover, que é um aparelho que substitui muitos outros aparelhos, porque eu não tinha espaço. Eu não entendo essas coisas. Eu não tinha espaço para colocar um extensor, um flexor, um abdutor. Tive que comprar tudo isso, né? Pesos, halteres, montei a academia. Saí da academia Cia do Corpo, comecei a trabalhar em casa. Próprio negócio. No meu próprio negócio. Das 6 da manhã até umas 10, 11 horas da noite. Todo dia. Meu Deus. Eu levantava às 5 e pouco da manhã, eu já tinha aluno 6 horas. E até meio-dia, almoçava correndo tudo. 1h30, 2 horas, voltava, tomava um café da tarde e até 10, 11 horas da noite. Todo dia. Foi passando o tempo. Na época, a pastora Thelma, ela era a pastora dos adolescentes. Não, dos jovens, perdão. A pastora Thelma liderava os jovens. Nós entramos na visão celular, né? Então, já tinha a célula cabeça ali, os 12 dela, que ela formou. E eu era uma das discípulas dela. E então, um dia o meu pai falou assim para mim, Jô, eu quero que você comece a se envolver mais ainda na igreja, na rede assim dos jovens, eu quero que você comece a assumir mais coisas, me ajudar com mais atividades, tal, com ideias.
E aí eu comecei a fazer o quê? E também, se eu não me engano, eu comecei a trabalhar também um pouco também em algumas coisas na secretaria da igreja, para ajudar na época. O que eu fiz? Porque também nesse tempo, que daí vai vindo a lembrança, né, na cabeça da gente. O que aconteceu? Aí na parte da tarde, eu comecei a atender lá na igreja, dando alguns atendimentos, fazendo alguma coisa da rede de jovens. Tudo um processo, né? Todo um processo. Só que como eu acordava às 5 e pouco da manhã e tinha que atender até a hora do almoço, chegava à tarde, eu estava morrendo de sono, eu queria dormir. E daí, em vez de eu ir para a igreja, eu queria dar uma cochilada. Daí meu pai um dia chegou para mim e falou: Josiane, assim, não dá? Aí o que eu tive que fazer? Eu comecei a dispensar alguns alunos da parte da manhã para eu poder equilibrar mais os meus horários e ajudar então o pai também na igreja. Aí eu casei. Isso nem tinha o CBA ainda, né? Contextualizando aqui, acho que nem o CBA tinha ainda. O CBA... O CBA foi em 2012, né? O CBA foi em 2012, então faz... Não, o CBA faz 8 anos. Do CBA, se eu não me engano, faz 8 anos. Eu acho que estava em construção, ou para construir na época. Muita gente não lembra da nossa igreja sem o CBA. Né? Aí foi quando o pai chegou para mim e me fez... Meu pai fez a proposta, então. Meu pai falou assim: Josiane, eu quero que você assuma a rede de jovens, que foi daí 2011. Eu quero que você... Porque eu já tinha conhecido o Renato. Eu quero que você assuma a rede de jovens. Eu falei assim: então tá bom, pai, eu vou assumir. Só que eu preciso que o senhor... eu preciso dispensar mais alunos meus para poder dar conta. E daí eu fui dispensando mais alunos. E assumi a rede de jovens, porque daí é mais compromisso. É visita, é mais coisas, né? Porque daí eu tinha que assumir a rede mesmo, né? Eu tinha minha célula, eu tive que assumir a rede. Casei. Aí engravidei da Esther. Aí eu já era pastora, ainda atendia como personal, então estava equilibrando ainda as duas coisas. Quando eu ganhei Esther, que daí eu vi que eu não conseguia mais, porque daí pastora da rede de trabalhando com personal e com criança pequena, aí eu tive que dispensar todo o resto dos meus alunos, abrir mão. E aí foi que eu vim de cabeça mesmo para o Ministério de Jovens. E então, para te dar uma resposta, resumindo tudo que eu falei, quando eu comecei a realmente entrar de cabeça no ministério, e mesmo depois da minha consagração, porque na consagração a gente ainda tem algumas dúvidas, mas será, meu Deus? É isso mesmo? Será que é isso mesmo? Que foi quando eu entendi de verdade qual que era o meu ministério e entrei de cabeça, que eu fui quando mesmo eu abracei, eu falei: é isso mesmo que eu quero para minha vida, é esse o meu ministério, me encontrei. Então foi assim, um pouco antes da minha consagração pastoral, então não foi lá atrás, foi depois de alguns anos. Foi um processo ali Foi um processo. Falando de processo, agora até uma pergunta aí que muitas pessoas têm que escutar, né, pastor? A gente está vivendo um tempo que é um tempo difícil, só que eu sei que nesse tempo, em geral, enfim, para todos, seja na nossa geração, seja na igreja como um todo, a gente está passando por um processo. Só que eu vejo que muitas pessoas, elas acabam se frustrando porque elas não conseguem entender e esperar esse processo. E pastor, a minha pergunta seria assim: o que a gente pode fazer, uma atitude, enfim, alguma coisa que a senhora acha que a gente deve fazer para a gente manter o foco no nosso processo e conseguir terminar esse processo? Na verdade a gente não pode pular etapas, né? Porque na verdade, para a gente chegar, vamos dar um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo. Para chegar onde eu estou hoje, existe uma preparação. Então eu não posso ter me convertido ontem e amanhã já tá querendo... Não é do dia para noite. Pregando por aí, não que eu não possa evangelizar as pessoas. Sim.
E, né, claro, mas existe um processo para eu estar liderando uma célula, liderando uma igreja. Não tem como eu pular etapas, porque eu preciso, primeiramente, ter uma firmeza em Cristo, uma conversão genuína. Por que hoje muitas pessoas, elas aceitam a Jesus, começam já uma caminhada, tal, e dali uns dias ela já sai na igreja, você nunca mais vê a pessoa, nunca mais sabe. Porque a pessoa, ela quer pular etapas, e a pessoa precisa ser firmada na rocha primeiramente. Aprender, crescer, ela precisa ser alimentada primeiramente ali com o caldinho que a gente diz ali, né, o leite, Papinho. e depois vir com a carne, com a feijoada. É uma preparação. E nessa preparação vão surgir muitas oportunidades. Só que a pessoa, ela tem que entender que tudo tem o seu tempo. Né? Eu faz 38 anos. Eu vou fazer 38 anos. Então faz 37 anos que eu estou aqui na igreja. E eu não comecei a subir no púlpito pregar quando eu tinha 10, 12 anos de idade. Eu comecei a subir no púlpito pregar, se vocês forem ver, é coisa de 2, 3 anos para cá. Por quê? Porque existe uma preparação. Porque é muito fácil eu dizer, porque eu prego e chegar aqui, encher linguiça e falar qualquer coisa. Né? Então existe um processo, uma preparação, onde eu fui ensinada pelos meus pais, fiz curso de teologia, li muitos livros, várias vezes ali estudando a Bíblia, porque a Bíblia a gente não pode, uma vez que você leu, nossa, já conheço toda a Bíblia. Você tem que estudar e estudar e se aprofundar. Então é um processo muito grande. É isso que a pessoa tem que entender. É igual uma faculdade. Você começou a aula hoje, fez um semestre, eu já sei tudo. Não sabe nada. Já posso dar aula. Não sabe nada, é um processo, é anos de estudo, de preparação. Quem se forma em medicina. E mesmo assim... São anos de estudo e preparação para a pessoa chegar e um dia poder fazer uma cirurgia. E até mesmo depois que você terminou a faculdade, tem que continuar evoluindo, porque... Você nunca para de estudar, Exatamente. nunca para de estudar. Até porque, trazendo para a área de igreja, né, existem muitas coisas, não estou falando da Bíblia, a Bíblia não muda, nunca muda e nunca vai mudar. Mas existem algumas ferramentas, algumas ideias que se cabia muito bem antigamente, mas que hoje não dá mais. E que muita coisa foi mudada, atualizada, que nem hoje as redes sociais. Eu não posso deixar as redes sociais assim, eu não preciso disso, isso é coisa de jovem. Eu tenho que me atualizar, eu tenho que estar dentro desse mundo, porque é o que hoje está ganhando as pessoas. Nós estamos dentro de uma pandemia, né? Eu não posso fechar os meus olhos e dizer, não, eu sou crente raiz, não sei o quê. Eu sou crente raiz, mas eu preciso também me atualizar, estudar e ver o que hoje está fazendo a diferença para eu estar inserida dentro desse grupo e continuar avançando, porque senão eu vou ficar para trás. É legal ver o quanto a igreja investe nessas ferramentas, rede social. Arthur, Douglas... Prova disso é a gente aqui. Então, esse podcast aí, quantas pessoas podem ser alcançadas através dessa conversa? Exatamente. Né, um culto online, quantas pessoas nós vemos assim, às vezes assistimos ali pelo Facebook, ali nos comentários, pessoas dos Estados Unidos, pessoas lá do Nordeste assistindo. Então, se fosse há anos atrás, jamais que essa pessoa teria oportunidade de assistir um culto nosso, né? Eu acho muito legal porque a gente para pensar, seja na questão da igreja, seja na questão talvez do evangelismo, enfim, vai seguindo conforme, vai evoluindo conforme, por exemplo, a nossa geração, a própria tecnologia, dando exemplo da rede social. Porque eu acredito que, assim, não é querendo julgar, obviamente, porque eu sei que cada geração fez seu papel, e um papel muito importante que Deus deixou lá. Mas, por exemplo, se a gente pegasse a geração dos meus avós, para sair fazer um evangelismo para a geração atual, que é a nossa, de, sei lá, adolescentes, não ia casar, não ia bater, mesmo... porque vivem coisas diferentes, passam por coisas diferentes, então eu acho muito legal a gente abordar esse assunto, porque tem muita pessoa que tem a mente religiosa, que, por exemplo, tá com tal roupa,
ó, aquele cara lá, aquele adolescente de, sei lá, blusa de time, não sei, um exemplo. Nossa, mas que crente que é esse, entendeu? Eu acho que a gente tá passando por um momento que a gente tem que mudar essa mentalidade, tem que parar de pensar, e não é só na questão de vestimenta, mas eu acho que muitas outras questões, até próprio da rede social. A rede social eu acho legal, ir por todo mundo pregar o evangelho. É uma forma A de... rede social alcança o mundo, Exatamente. alcança outros continentes, outros países, é o ID. Tem É o ID. E fazendo até um comentário sobre isso que você falou, de abrir a mente. Então, por que hoje, né, graças a Deus, através da visão celular, nós trabalhamos com redes? Até por causa disso. Porque a rede de adolescentes não tem como se misturar, é diferente o pensamento, as ideias de uma pessoa da rede Caleb, Sim. da geração Caleb. Então, uma pessoa mais antiga, ela vai ter esse pensamento. Mas por isso que existe uma rede própria para os adolescentes e existe um líder, um pastor ali, que tem essa visão que uma pessoa mais velha não teria. Exatamente. E o que acontece em algumas igrejas hoje, que não tem essa separação de redes, e é o pastor que cuida da igreja inteira e que tem ainda essa mentalidade. Não, mas essa pessoa não pode estar aqui na igreja, não pode se vestir assim. Mas é que são pessoas mais antigas, é uma outra visão. Mas hoje essa galera, esses líderes, os pastores aí, dos anos 70, 80 para cá, já tem uma visão diferente. Já não, mas é um culto, é uma rede diferente, é uma faixa etária diferente. E outra coisa, Deus ele vê o coração. Ele não vai ver o que a pessoa está vestindo. Tanto é que quando a pessoa ela vem para Jesus, ela tem que vir como ela está, né? É o coração dela. E se porventura a roupa dela está escandalizando alguém, vamos dar exemplo, é o Espírito Santo que vai fazer a obra, não é a gente, né? Nós não podemos ser aqueles que vão julgar, né? Exatamente. Igual você falou das redes sociais, tem muita gente, eu não tirando meu nome da lista, tem que ver TikTok, né? Eu não tenho TikTok, eu não tenho Facebook. Não, eu sou bem meio Gabriel é criança. desatualizado. Eu tenho Instagram e WhatsApp. Não, assim, eu vou abrir meu coração aí, às vezes eu vejo no TikTok, Tô louco, aí, né? às vezes só. Às vezes só. Mas assim, é muito legal porque eu vejo que tem muita gente, cara, muito, igual os caras chamam de TikToker cristão. Você vê cara, só pra ganhar dinheiro, na verdade, né? Você fica lá não, ganhando as eles deu o moedinhas. kawaii, que é. Mas no TikTok dá pra ganhar dinheiro. Não sei. Mas enfim. Mas enfim, não vê o caso. Mas eu vejo muito TikToker cristão, cara. Eu acho isso muito legal. Tipo, eu não vou lembrar nome de cabeça, assim, mas é muito legal porque é um videozinho curto, pequeno, e que eu vejo que, assim, com certeza tá alcançando a vida de várias pessoas. Eu tenho um tio que faz TikTok de Anuncia, mensagem. Davidson. Aí, Só que ele posta no Instagram. ó. Inclusive, eu vou mandar esse vídeo pra você, Davidson. Cara, é muito fera, pesquise lá. Não, mas Davidson. Cara, eu acho isso muito legal, porque é uma forma diferente do que a gente estava acostumado há um tempo atrás. Porque até acho que antes da pandemia, eu nunca tinha visto TikTok. Começou a pandemia, um monte de Um gente. monte de gente. E eu acho isso muito legal, porque é umas mensagens, tipo um versículo lá, curto, tipo João né? 3,16. Pronto. E cara, eu acho que o Espírito Santo age de uma forma tão da hora. Dá uma criatividade pra fazer uma música, um texto pequenininho ali, cara, que eu sei que com certeza Chama a atenção. colou. Que chama muito... atenção. É isso que eu falei, a gente tem que estar inserido dentro dessa modernidade. Eu tenho TikTok e eu vejo, o TikTok é assim, são vídeos de 15, 20 segundos. É bem curtinho. E a gente está vivendo uma época mesmo que é Acelerado. o jovem... Áudio do WhatsApp em 2 vezes. É assim, é segundos. E eu vejo umas coisas muito criativas que a pessoa em 15, 20 segundos ela dá o Consegue. recado. Exatamente. Que alguém, às vezes, em 20 minutos não falaria. Muito Exatamente. legal, muito legal. Então, às vezes, um adolescente, um jovem, talvez, numa pregação aqui de meia hora, 40 minutos, talvez não prenda. avoado. Mas num vídeo de 15 segundos. Eu não estou falando que aquilo é o que vai alimentar ele, que Não, aquilo sim, não Mas pode... pode ser uma porta de entrada. Não. Mas assim, de repente, uma mensagem que a pessoa saiba direcionar e fazer ela bem feita nesses segundos, Nossa. ela vai alcançar
muitas pessoas. Exatamente. É uma né? sementinha. A flecha vai acertar certinho. E eu vejo, assim, muitas pessoas criativas no TikTok, assim, muita coisa cristã muito boa. E o cristão Muito ele tem legal. que invadir isso. Tem. A gente tem que trazer. Porque, assim, quem que é o pai da criatividade? É Deus. Jesus, é Deus. Então nós temos que aproveitar essa criatividade que Deus nos dá e trazer a nosso favor, né? Para ganhar essa galera aí. Porque de que forma que a gente vai ganhar os adolescentes e os jovens? A gente sendo criativo e a gente trazendo essa modernidade. Não adianta a gente trazer coisa Antiga. que não vai, né? Pra ganhar os jovens hoje tem que usar. Não vai. Não vai ganhar mandando carta. Mandar um Que jovem pombo correio. que abre carta. Não, é bem... Não, e assim, o que eu tava pensando aqui. Hoje vai ter muita gente que vai ser contra isso. Vai falar, não, mas isso é o mundo entrando na coisa do igreja. pecado, E agora eu lembrei, você dançava na igreja. Não sei se você foi uma das primeiras a dançar na nossa igreja, assim. Mas provavelmente muitas pessoas eram contra a dança na igreja. Assim como a gente falou, o Josney, né? O Josney aqui, ele trouxe a bateria na igreja. Tinha os irmãos falando, não, Deus o livre. Bateria é coisa do mundo. Então, na dança, teve isso ou não teve? Ai, que Na sal, igreja. vocês me fizeram lembrar do negócio. A minha avó, já vou te responder essa pergunta, Gabriel. A minha avó, a avó Vilma, uma pessoa muito querida. A minha avózinha, mãe da minha mãe, a avó Vilma, que foi uma das fundadoras aqui da nossa igreja, quando nós começamos a colocar iluminação na igreja sede para os cultos de jovens, colocar uma iluminação, umas luzes para os cultos de sábado, ficar um culto mais... Um dia ela chegou acho que pro meu pai, ela falou assim, viu? Não, perdão. Ela chegou pra mim e ela falou bem assim, viu, Jô? Mas espera lá, a igreja tá parecendo agora uma boate. Você vê a visão dela. Já era uma a gente senhora. tem que respeitar também, né? A gente tem que respeitar. E na cabecinha dela a igreja estava virando uma boate. Porém, a gente começou a trazer algumas coisas para chamar os jovens para o culto, né? Na hora do louvor, música agitada, coloca lá uma iluminação, bem bacana, e foi assim. Então, né, nessa parte, Gabriel, graças a Deus, o nosso pastor João, ele tem uma visão muito aberta. O pastor João é um homem assim que tem uma cabeça muito aberta. Então, tudo que a gente traz para ele sempre, ele dosa bem e ele tem a mente aberta. Ele falou, não, ele pensa assim, se isso vai trazer crescimento, se isso vai, né, ganhar pessoas, se isso vai agregar pessoas, vamos fazer. Então, graças a Deus, meu pai sempre teve a mente muito aberta. O primeiro grupo de coreografia que existiu na igreja foi o Passos de Jesus, que foi esse grupo que eu participei, que você comentou alguns nomes aí. E quando nós tivemos a ideia do grupo, não existia ainda, meu pai prontamente podem fazer. E foi assim, mas era uma novidade, né? Era uma novidade, mas foi uma novidade que deu muito certo, Gabriel, porque eu acho que a nossa igreja também, porque cada igreja tem a sua doutrina, os seus costumes, a nossa já vem com essa visão, assim, mais a cabeça aberta, né, para essa parte. Então o pessoal adorou. O pessoal gostou, e tanto é que na época, como era novidade, muitas pessoas queriam entrar nesse ministério, e até várias pessoas participaram, outras tentaram, mas não era muito seu ministério, não tinha muita coordenação, mas assim, a oportunidade foi dada. Só que daí essa época era a época assim, mais daquele, a gente fazia uns penteados, aqueles coque enorme, coisa que hoje não tem mais. E foi antes de você decidir a tua profissão? Foi antes. Com certeza teve influência. Parte de movimento de corpo e tal, ou não? Assim, sim, teve bastante. Que relação tem, né? Nossa, não tinha parado pra pensar teve nisso, bastante, tem. Eu me toquei aqui agora. Porque tem matérias, né, na faculdade sobre dança, sobre ritmo, muito coordenação. legal isso. Você vê o Arthur. O Arthur começou na igreja, hoje a profissão dele Turzão! Muita gente, tem muita história. De gente que tira foto na igreja e vira fotógrafo. É muito se legal descobre, isso. né, Muito legal. A igreja fotógrafo. Não, eu acho isso muito... Por exemplo, aqui no... Músicos. No Ministério da Comunicação, por exemplo. Dá pra pegar o exemplo do Douglas, do Arthur, que agora trabalham com isso. Eu acho isso muito... Porque, por exemplo, a própria comunicação representa a evolução
do que a gente tem vivido. Sim. Porque há 20 anos atrás a gente nunca ia imaginar que ia ter 3 câmeras, ia ter uma mesa de som daquele Então, jeito. eu sei que tem profecia pra nossa igreja que a gente ia ter canal de TV e tudo mais, né? E se for ver, hoje a gente tem canal. O YouTube é um canal. O Facebook, estúdio que nós o estamos estúdio, fazendo, exatamente. Eu acho né? isso muito... Graças a Deus, como vocês mesmos falaram, né? A nossa igreja é uma igreja que investe. Graças. Então, são pessoas aí que estão sendo investidas durante o seu ministério aqui na igreja, que futuramente elas podem usar isso para a sua profissão, Exatamente. né? E outros também que usam a sua profissão para abençoar muitas pessoas na Também. igreja. Exatamente, né? exatamente. Muito legal. Pastora, agora mudando um pouquinho de assunto, só pra gente se sentir antenado aí, quando que a senhora conheceu o pastor Renato? O Uau. Renato, Nossa, que pergunta legal. vamos lá. Isso é legal para os adolescentes, Aí, ó. eles gostam disso. O Renato, Mas ele foi convidado. Então, na verdade, assim, deixa eu contar lá mais para trás. A família do Renato, eles têm uma família conhecida aqui em Telêmaco, que daí o pai dele tem um comércio aqui na cidade, Promed, né, loja de produtos ortopédicos ali na Avenida Paraná, quem quiser. Mexendo. Então, eu já conheci, assim, de nome, porque era uma família conhecida. Quando eu fui estudar em Londrina, quem que eu encontro lá? O Renato fazendo curso de Educação Física. Só que eu estudava um ano, eu já estava um ano na frente dele. E nós nos encontramos por 2 vezes lá. Só que essas 2 vezes era só oi, tudo bem, bem tranquilo. Eu namorava com uma pessoa, ele namorava com outra. Então foi só oi, tchau, assim, bem, né? Te conheço de Telêmaco, tal, que legal você tá aqui. Voltei para Telêmaco. Então, no ano de 2011, dia 11 de setembro de 2011, A pastora é boa com data, hein? Porra, cara. o Renato fez o encontro com Deus. Ele foi convidado por umas 3 ou 4 vezes para fazer o encontro. Ele comentou mesmo. E ele não aceitava. E nessa vez, foi bem no dia do aniversário da minha sogra. Nessa vez, ele aceitou o convite e foi. Renato foi pro encontro. Com ele foi mais 9 rapazes. E ele conta até hoje, porque eram tudo assim, todos os amigos dele, tudo na mesma vida dele. Tudo drogado, toda a vida tudo torta. E ele conta assim, que na viagem ele falou assim, indo para o acampamento. E na época era em Tibagi. Falou assim, olha, piazada, se um de nós se salvar e se converter e for para a igreja, de nós aqui, já valeu a pena. Ele falou mesmo no podcast dele, foi falando que daí saiu um, saiu outro. Daí foi sobrando ele. Só sobrou, permaneceu junto o Maurício, né? O Pompom, que foi só os dois. Os 2 frutos. Os 2 que realmente permaneceram. Aí, quando deu, acho que uns 25 dias aí que o Renato tinha feito encontro com Deus, ele descobriu meu telefone, começou a pedir meu telefone e conversou com o Marcinho, porque na época o Marcinho era líder dele. E ele me ligou um dia, e eu falei, ué, que esse piada tá me ligando? Daí começou a conversar comigo, puxar assunto, eu achei estranho e tal. Nós saímos um dia comer uma pizza junto com o Marcinho e a Fran, fomos na torre. E ele de cara, sem eu ter nunca conversado com ele, assim, ter tido uma conversa, ele me pediu em casamento. Me pediu em namoro, já falando em casamento. Eu falei assim, olha, Renato... Ele contou isso ou não chegou a contar? Ele falou assim, olha, eu quero namorar com você, mas já pensando em casamento. Eu sempre tive... Ele foi muito sincero, eu tive a minha vida muito torta, muito errada, e agora eu quero uma mulher para casar, tal, quero uma mulher crente, uma moça crente, que me ajude. Eu falei para ele assim, Renato, eu aceito, porém, eu só posso dar essa resposta daqui 15 dias, que é quando você vai pedir pro meu pai para você namorar comigo. Porque o meu pai estava na Europa, né?
ia ficar 15 dias Não fora. tinha como. Não dava. Daí Ir o lá, que eu fiz? Ó, pedir. outro recado aí que eu dou para os jovens adolescentes, né? Como ele queria ficar conversando comigo, a gente se conhecendo nesses 15 dias, se conhecendo. Aí teve uma outra vez que ele me pediu pra gente comer junto, tal. O que eu fazia? Porque meu pai não estava aqui. A estratégia, né? O que eu fazia? Quem que era, fora o meu pai, depois o meu pai, a minha cobertura? O meu irmão. Eu falava, Adriano, o Renato me convidou para comer uma pizza, posso ir? Porque daí a dificuldade para falar com meu pai era muito grande, né? Daí ele falou, pode. Porque daí depois, o que eu pensei? Qualquer coisa... Culpa dele. culpa do Adriano. Estou isento. Não, Ele deixou. eu pedi pro meu irmão mais velho. E aí nós começamos a nos conhecer, então foi em 2011. E ali, exatamente 40 dias aí, depois que ele passou pelo encontro com Deus, que meus pais já voltaram de viagem, aí meus pais chegaram, ele pediu para namorar comigo, pediu pro meu pai, e nós começamos a namorar. Dia 29 de outubro de 2011, nós começamos a namorar. Perdão, eu tô errada, 2010, gente, 2010. Dia 29 de outubro de 2010, nós começamos a namorar. Dia 23 de julho de 2011, nós noivamos. E dia 17 de março de 2012, nós casamos. Uhum. Foi 1 ano e 5 meses. Nossa. Tudo. Então, nós nos conhecemos finalzinho de outubro de 2010. Então, ele passou pelo encontro com Deus, 40 dias depois nós começamos a namorar. E aí foi aquela história, né? Meu Deus, Josene, algumas pessoas, conhecidos, amigos meus, e eu até entendo que por amor, por cuidado comigo, né? Mas você vai namorar um rapaz que chegou agora na igreja, não sabe nada da vida dele, a vida inteira drogado, não sei o quê. Espere um pouco para ver se esse rapaz vai mesmo mudar de vida, se é isso mesmo. Sabe que você não está desesperada? Vinha até uns comentários assim para mim. Só que eu estava muito tranquila e eu pensei assim, bem, quem vai dar o sim ou não vai ser meu pai. E eu estava na minha cabeça com isso. Ou meu pai vai falar não, ou meu pai vai falar para eu esperar um pouco, porque realmente faz só 40 dias que o Renato está na igreja. Mas você vê quando Deus faz as coisas, né? A minha mãe chamou meu pai num quarto e falou assim, João, a gente fala que Deus muda as pessoas, que através do encontro com Deus, Deus muda, Deus transforma. Então nós vamos viver essa experiência dentro da nossa casa. A gente vai dar uma chance para esse rapaz. Se ele realmente quiser, Deus vai transformar a vida dele. E daí meu pai deixou. Ele saiu de casa, eu e minha mãe, nós dobramos o joelho, nós oramos, pedindo para que Deus honrasse mesmo, né? Aquele voto de sim para ele, né? Olha, eu entrego então a minha filha e vamos ver se você, né? Para você namorar e confiando que você vai cuidar dela e que você vai firmar na igreja. Porque meu pai ele foi muito sincero, ele falou, olha, Renato, a Josiane tem um ministério, a Josiane é uma menina cristã, nananana, você, se você quiser, você vai ter que caminhar aqui com a gente, né? Tipo, não vá querer se alugar de sair da igreja, você vai ter que ter um compromisso também. Querendo ou não, você também vai ter esse ministério junto. Não, e foi quando deu certo o negócio, deu certo. Então, que eu conheço mesmo o Renato, a gente fez, em março nós fizemos 9 anos de casado, então faz 11 anos que nós nos conhecemos. Só pra gente ter uma ideia aí da diferença de visão, hein? Perguntar pra você, pastor, como que foi quando o pastor Renato chegou lá pra conversar com o apóstolo? Porque eu lembro que ele contou. É só pra gente ter uma ideia. A visão do lado de dentro da casa antes dele chegar. Então vamos lá. Como eu falei pra vocês, meus pais passaram 15 dias fora viajando. E eu tava gostando do Renato. Esses 15 dias que a gente se conheceu foi muito bom, foi muito gostoso o papo, a gente viu que ia dar certo. Então, meus pais chegaram numa quarta-feira à tarde. Eles chegaram no mesmo dia. Com a bucha. Eu já cheguei e falei assim, pai e mãe, eu sei que vocês estão cansados, tal, mas eu preciso conversar com vocês. Eu sentei com eles e eu contei toda a história do Renato para eles.
Porque como eles não conheciam ainda o Renato, porque quando o Renato fez encontro com Deus, meus pais estavam indo viajar. Então eles não sabiam. Eles sabiam assim da família, tudo. O irmão do meio do Renato, o Guilherme, tinha uma amizade muito grande com o meu irmão, eles estudaram junto. Mas meu pai não conhecia a família, não sabia direito da história dos piá, porque os 3 piá usaram droga, usaram o Renato, você sabe o testemunho dele, né? Então eu pensei assim, eu prefiro contar toda a verdade agora do que às vezes eu omitir e meu pai saber pela boca de outras pessoas. Então eu falei, olha, o Renato teve um passado assim, assim, assado, ele está na igreja, tá, nananã, nós estamos nos conhecendo, eu queria saber se o senhor deixa ou não. E daí foi nesse dia que eu contei para vocês, né, que meu pai teve essa conversa com a mãe, que decidiram, então eles deixaram nós namorarmos. E eu tendo sim dos meus pais, eu fui falar com o Renato. Falei, Renato, meu pai com a minha mãe já deixaram. Agora você tem que ir lá em casa, agora oficialmente me pedir. Capaz, Ele falou, teu pai deve ter... Teu pai deve ter falado isso só por... Eu vou chegar lá, teu pai vai falar um monte de coisa pra mim. Eu falei, Renato, eu já fiz o trabalho de já conversar com meu pai já deixou. É só você ir lá. Não sei o que, eu falei, você não vai lá, eu não acredito que você vai fazer isso. Viu? Eu falei assim, meu pai não vai deixar eu namorar com você se você não for lá. E na verdade o Renato, todos os namoros dele passados, nunca foi assim de pedir pro pai. E eu acho que ele tava nervoso porque ele era pastor. Você tava nervoso. Tinha que pedir daí, né? Nunca tinha pedido pro pai da moça pra namorar. Ele tava assim, eu percebi que ele tava bem nervoso, só que meu pai já tinha deixado e ele não entendia isso. Ele achava que era conversa, não fazia sabe? sentido, né, pra ele. Daí numa quinta-feira à tarde, depois do almoço, ele foi lá. Daí ele sentou, tal, ficou quieto, meu pai ficou andando por ali, sentou no sofá e falou, e daí, Renato, quer conversar comigo? Nossa. Daí o Renato, pois é, pastor, daí né? ele falou. E daí meu pai, assim, claro, ele deu aquele sermãozinho básico que todo pai de moça dá, né? Ó, 11 horas da noite você tem que trazer ela aqui em casa, nanã. Falou sobre, né, que ela tem um ministério, nananã. Mas, assim, bem tranquilo, deixou. Então ele tava, assim, preocupado não sei com o quê. Porque já tava tudo tranquilo. Tava tudo certo, já tava... E daí meu pai só deu a bênção, abençoou, orou, porque ele já tinha, um dia anterior, já tinha dado o sim dele. Eu quero fazer um desafio agora pra quem tá assistindo que é casado. Olha. Eu quero que você lembre agora de praxe, assim, da data do teu namoro, noivado e casamento, igual a pastora conseguiu. Meu Deus! Mulher normalmente eu quero ver quem consegue. Vai dar briga, vai Vai dar Tomara briga. que não dê briga. Em nome de Jesus, não vai dar. Ó, mas aproveitando essa deixa aí pra falar com vocês, rapaziada, seguinte, vocês aí adolescente, jovem, louco pra namorar, louco, tem que falar com os pais, tem que ter a bênção dos pais, tem que se conhecer, não vão achar... Arranhando as paredes. Entendeu? A pastora Calma, Jô falou ora, com o pai primeiro, deixou tudo certo, não foi do nada. assim, tem muita gente que eu conheço que já deu B.O. Eram duas pessoas muito legais, mas deu B.O. porque não teve a bênção dos pais. É uma coisa muito importante.